Vaticano é o ponto central da maior denominação mundial de cristianismo, o catolicismo. Com seus quase 2000 anos de existência e sua natureza secreta, não é de admirar que, ao longo dos anos, o Vaticano e a Igreja Católica que ele representa tenham sido rumores de ter em sua posse muitos itens que criam intriga. Dos artefatos mágicos da vida real ao Satanás e aos alienígenas, há rumores de que o Vaticano tem praticamente tudo e qualquer coisa. E a suposta localização dessas coisas é o verdadeiro arquivo secreto do Vaticano. Então, hoje vamos nos aprofundar nos rumores e ver com base em sua análise quantos destes fazem sentido. Não é de se surpreender que haja rumores de que o Vaticano tenha todos os tipos de artefatos com valor religioso, da cruz em que Jesus Cristo morreu ao Santo Graal, à Arca da Aliança e à Arca de Noé. Dizem que praticamente todos os principais artefatos cristãos estão armazenados em algum lugar do arquivo secreto do Vaticano. No entanto, também há boatos de que artefatos religiosos menos conhecidos e bizarros também estão escondidos por lá. Alguns são tão bizarros que é improvável que o leigo comum tenha ouvido falar deles. Alguns dos menos estranhos são o prepúcio de Jesus, o corpo real e não degradado de Cristo, ou mesmo a coroa de espinhos que Jesus usava durante a sua crucificação. Em 1939, 9 pedaços de ossos foram encontrados sob a Basílica de São Pedro, a maior igreja do mundo e o centro da cidade do Vaticano. O mais surpreendente é que os ossos foram encontrados em uma caixa de sapatos modesta e humilde. Em 2013, o Papa Francisco apresentou os ossos ao público em um culto de domingo, antes de trancá-los novamente. Eles não foram vistos pelo público desde então. Ninguém sabe se eles são realmente os ossos de São Pedro ou não. No entanto, em vez de mostrar publicamente os ossos e permitir que os estudiosos testem suas alegações, o Vaticano simplesmente os impediu. O Vaticano afirma que isso deve-se a uma suposta maldição de 1000 anos para aqueles que perturbem a paz da tumba de São Pedro. Mas os céticos acreditam que isso é apenas uma desculpa. Alegadamente, em algum lugar no fundo do arquivo secreto do Vaticano, há evidências da existência ou não de Jesus Cristo. Supostamente, dentro do arquivo secreto do Vaticano, há uma conversa gravada entre o imperador Nero de Roma e São Paulo, o discípulo, transcrito de alguma forma. Se isso for verdade, então, potencialmente, dependendo do conteúdo da conversa, poderia, teoricamente, confirmar inegavelmente a existência de Jesus como pessoa histórica, ou refutar toda a sua existência e estabelecê-lo como sendo inteiramente fictício. Qualquer um dos dois poderia reescrever a história como a conhecemos. Se há provas de que Jesus não existia, não é de admirar que o Vaticano a oculta. No entanto, se eles têm provas da existência de Jesus, quem sabe por que manteriam essas informações ocultas? Seja qual for o caso, teoriza-se que essa prova de alteração da história esteja trancada dentro do arquivo secreto do Vaticano. E, enquanto continuar assim, não teremos certeza alguma. O cronovisor, descrito pelo padre François Brunet em seu livro Le Nouveau Mystère du Vatican, de 2002, é um dispositivo que, segundo boatos, foi criado e da propriedade do Vaticano. Este dispositivo foi teoricamente construído pelos maiores cientistas do mundo nos anos 50. O projeto foi teoricamente financiado pelo Vaticano por razões não especificadas. Diz-se que o dispositivo funciona como um par de óculos e é usado contra o rosto. E com ele é teoricamente possível visualizar eventos do passado. Isso mesmo. Ele supostamente funcionava processando as sobras de radiação eletromagnética de eventos passados e transformando-as em imagens visuais e áudio.
O padre Brunet alegou ter testemunhado eventos históricos, como a crucificação de Cristo e uma performance da tragédia perdida de Thyestes. Aparentemente, logo após ter sido criado, foi desmontado como a hierarquia da igreja estava preocupada. Ela era poderosa demais para qualquer pessoa ou grupo. Se existir qualquer evidência disso, será guardada com toda a segurança no arquivo secreto do Vaticano, sem sombra de dúvidas. Na pequena cidade portuguesa de Fátima, 3 jovens pastores supostamente tiveram inúmeras visões da Virgem Maria. Isso supostamente culminou em um milagre em massa envolvendo o sol. No primeiro segredo, as crianças supostamente viram os fogos do inferno, cheios de demônios hediondos e as almas sofredoras dos condenados. Na segunda visão, eles viram que a Primeira Guerra Mundial terminaria em breve, mas a Segunda Guerra Mundial começaria quase imediatamente depois, se o Papa não consagrasse a Rússia no Imaculado Coração de Maria. O terceiro segredo, no entanto, foi mantido oculto até o ano 2000, onde se revelou supostamente sobre a perseguição de cristãos no século XX e a tentativa de assassinato do Papa João Paulo II. No entanto, algumas pessoas estão convencidas de que o terceiro segredo, tornado público, não era o mesmo que o revelado aos filhos de Fátima. Seja qual for o caso, se o segredo revelado for uma invenção, é possível que o segredo real esteja escondido em algum lugar dentro do arquivo do Vaticano. Algumas pessoas especularam que a Igreja Católica é uma instituição demoníaca. Ainda assim, alguns dão um passo adiante e afirmam que o próprio Satanás está sendo mantido dentro do arquivo secreto do Vaticano. O exorcista mais antigo do Vaticano, Padre Gabriel Amorth, havia realizado milhares de exorcismos antes da sua morte prematura. Ele teria falado com o próprio Satanás em um ponto de sua carreira. Embora as circunstâncias desse encontro sejam desconhecidas, Amorth afirmou que o próprio Satanás estava escondido em algum lugar dentro do Vaticano. Os escândalos e a corrupção dentro da Igreja nos últimos tempos são todos atribuíveis ao próprio capiroto, de acordo com o padre Gabriel Amorth. Porque o Satanás está sendo mantido no Vaticano e por que motivo eles decidem mantê-lo em segredo é desconhecido. O Grande Grimório é um suposto livro medieval que se acredita possuir imensos poderes. Foi escrito no século XVI por Honório de Tebas, que alegava estar possuído pelo próprio Satanás. No livro, há instruções sobre como fazer talismãs e amuletos mágicos, como fazer feitiços e até como invocar demônios. No entanto, o mais alarmante é que ele oferece instruções sobre como invocar o próprio Satanás e fazer um acordo com ele. Muitas cópias foram feitas depois que o original foi publicado. No entanto, apenas o Vaticano tem a cópia original e inalterada. Alguns afirmam que os outros são falsos ou foram alterados para torná-los inúteis. Outros afirmam que todas as cópias têm algum poder, mas a cópia original, de propriedade do Vaticano, é a mais poderosa. Ainda assim, segundo alguns, a única cópia real e funcional é mantida pelo Vaticano como uma maneira de proteger a humanidade de carnificina inimaginável se o livro cair em mãos erradas. Ao contrário do que é ensinado na escola dominical, Jesus era um hebreu que vivia nas regiões montanhosas do norte de Israel. Portanto, ele quase certamente pareceria mais do Oriente Médio do que o que é frequentemente retratado. Como resultado, o Jesus histórico e real não se parece em nada com o que é retratado na cultura popular. No entanto, algumas pessoas acreditam que o Vaticano tem pelo menos uma representação contemporânea da aparência de Jesus Cristo. Se isso for verdade, não seria apenas uma evidência inegável da existência de Jesus, apenas alguns anos após a morte do mesmo, mas também seria de se dar uma olhada rara na aparência física de uma figura histórica tão antiga. Se existe ou não, ou porque o Vaticano manteria uma informação tão espantosa como um mistério, é desconhecido e contestado. Os alienígenas são quase sempre
a matéria de muitos teóricos da conspiração. Alguns afirmam que, em 1998, crânios com cabeças alongadas e rostos pequenos, semelhantes aos alienígenas da franquia Alien, foram encontrados embaixo do Vaticano. Aparentemente, desde então, o Vaticano manteve todas as evidências de alienígenas em segredo para não desacreditar o cristianismo. Alguns ainda acreditam que o Vaticano tem evidências muito mais diretas de alienígenas, com alguns até afirmando que existem vários alienígenas vivos escondidos dentro do arquivo secreto do Vaticano. Não se sabe porque eles mantêm os alienígenas em segredo e porque esses mesmos alienígenas morariam no arquivo secreto do Vaticano, ao invés de outros lugares. E com este fato nós damos um ponto final para este vídeo. Esperemos que você tenha gostado. Se assim for, deixem um like e não se esqueça de também deixar o seu comentário abaixo. Se ainda não for inscrito, faça sua inscrição agora, porque iremos produzir vários vídeos interessantes e com inúmeras curiosidades nos dias que se seguem. A gente se encontra por lá. Um abraço grande e até a próxima. We fight